A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos citar novamente o tema do trimestre, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje, nós estaremos tratando da lição de número 9, que está sob o tema a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12, o versículo de número 45, que diz: "E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou." A verdade aplicada nos ensina que Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Os objetivos da lição são três. Primeiro, compreender que em Jesus Deus manifestou o seu amor, quer dizer, compreender que em Jesus Deus manifestou o seu amor, ressaltar que o Filho e o Pai são um, e o terceiro objetivo, identificar no Filho os atributos do Pai. Tá bem? O motivo de oração é para que creiam que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. O esboço da lição, nós temos a introdução, nós temos o amor do Pai é visto no Filho como o primeiro tópico. O segundo tópico, o Filho revela o Pai. E o terceiro tópico, Pai e Filho são iguais. E temos a conclusão. Então, vamos para aquela nossa análise costumeira. Então, nós temos já no tema da lição. Primeiro, nós temos a palavra triunidade e não trindade. Tá bem? Então, nós estamos falando da trindade na unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo um só. Nós vamos ver que o foco também, como nós estamos tratando do Evangelho de João, o foco está mais na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, em igualdade com o Pai. Tá bem? Então, quer dizer, da unidade entre o Filho e o Pai. Não que o Espírito Santo não faça parte desta classificação, desta denominação trindade e triunidade. Mas como estamos tratando do Evangelho de João, nós estamos falando de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nós estamos falando de um evangelista, de um apóstolo, defensor da cristologia em todo o seu sentido, obviamente. Nós estamos falando mais, a lição está voltada mais à pessoa do Filho e do Pai, tá bem? Para não confundirmos, talvez note-se a ausência de falar do Espírito Santo. Por isto não está falando trindade, está falando triunidade, quer dizer, três em um só, três em um só. E isto nós estamos tratando bastante em todos os nossos trimestres, tá bom? Esta lição de número 9 será ministrada nas igrejas no dia 20 ou no dia 31 de agosto de 2025, e nós, então, estaremos agora analisando algumas palavras, algumas frases que o escritor em João, ele quis manifestar. Sempre nos lembrando que João está enfrentando, não somente ele, mas todos, mas principalmente João, por isso nós chamamos o Evangelho de João, tiramos ele da classe, não tiramos, né? Tirou-se da classificação do evangelho, dos evangelhos sinóticos, porque a visão de João não é que ela seja totalmente diferente, mas ele mostra Jesus Cristo, as ações, os atributos que nós vamos ver, as classificações, a forma de agir, ela é totalmente diferente. Enquanto os outros apóstolos ou os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma visão quase que idêntica
ao mostrar o ministério de Jesus Cristo, né, dentro das suas classificações, como nós vemos, Mateus aos judeus, Lucas para os gregos, Marcos para os romanos, João ele tem a visão de apresentar Jesus Cristo para a igreja. É uma visão mais geral, mais completa. E nisto ele está também fazendo a apologia, apologética cristã acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo, que é altamente das suas duas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana, em uma pessoa só de Jesus Cristo, era grandemente atacada, como nós vimos em outros trimestres, contra os falsos profetas, os falsos ensinadores, as falsas doutrinas e um monte de falsidades e de mentiras que eram trazidas único e exclusivamente para desacreditar, né? Ou tirar o crédito da vida, da pessoa, do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Descredibilizar, desacreditar. Algumas palavras a gente tem que falar meio devagar, né? Senão enrosca a língua. Vamos, então, olhando primeiro já para o tema. Veja, a triunidade, tá? Não trindade, triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia. Esta era uma das questões, tanto por parte dos falsos ensinadores, os falsos mestres, também contra os judaizantes, contra os líderes religiosos judeus, que faziam de tudo para desacreditar a pessoa, o ensino, a importância e, acima de tudo, a deidade de nosso Senhor, a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos trazendo estas ressalvas. A primeira coisa que nós vemos, então, é na verdade aplicada, que João nos ensina, o comentarista da lição também nos ensina, que Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Com isto, está se dando um checkmate nos poréns, mas e isto, e aquilo outro. Veja, a ideia, o ensino é que Jesus Cristo ser a plena. Quando nós falamos de plenitude, nós estamos falando de completude, nós estamos falando de algo que não deixa margem para dúvida, tá? Não deixa a desejar, não vai além, não fica aquém. Quer dizer, quando nós falamos de algo pleno, é de algo completo, que está feito, está consumado, como a frase de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando falamos de algo pleno, de completo, é algo que satisfez uma exigência. Que exigência? Além de plena, é definitiva. Não tem mais para onde ir, não tem nova revelação, não tem novos acontecimentos, não existem, porque Deus me revelou algo novo e isto não existe. Veja que no momento da apresentação, vida, morte, ressurreição e promessa de retorno breve de nosso Senhor Jesus Cristo, está definido, acabou, é finito esta matéria que nós estamos estudando, que é a questão da triunidade divina entre o Pai e o Filho. Tá? Então, nós falamos de plenitude e definitivo, é algo que não deixa margem. Pôs-se um ponto final e dali para frente não acontece, não aconteceu e nem acontecerá mais nada, nem para destruir e nem para corroborar ou melhorar esta ideia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque hoje em dia o que nós mais vemos são pessoas tentando melhorar a mensagem, tentando melhorar a pessoa bendita de Jesus Cristo, tentando melhorar a pessoa bendita de Yahvé, de Deus, tentando melhorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Para quê? Para que o Evangelho se enquadre nos desejos da sociedade atual, como nós falamos em outra lição, na lição passada. Tá bem? Então, o que nós mais vemos hoje são pessoas tentando ser melhores do que Deus, mais boazinhas do que Cristo,
melhores do que o Espírito Santo. Então, nós precisamos tomar cuidado com uma infinidade de coisas. Por quê? Como eu falei na lição da CPAD, também a sala dos adultos, veja, eles vêm através de uma narrativa bem construída. E nós vemos que o que nos é apresentado nos dias de hoje não são coisas assim ao léu, jogada ao vento, não. É uma construção, uma estrutura, uma forma de apresentação, toda ela muito bem, como foi dito aqui, muito bem construída, muito bem planejada. Tá bem? E qual foi a nossa oferta de ajuda? Para toda coisa muito bem construída, você precisa de ferramentas muito bem preparadas ou afiadas para pô-las abaixo. E isto nada mais vem do que do manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem, como Paulo disse a Timóteo. Então, nós precisamos nos preparar, porque as apresentações, elas são muitas e muito bem feitas, muito bem planejadas. Mas quando encontra uma igreja que enfrenta estes problemas e tem ferramentas adequadas para este enfrentamento, obviamente que o sucesso ele vai vir muito mais fácil. Não é que ele deixará de vir, ele vai vir com um pouco mais de facilidade. Tá bem? Então, nós falamos aqui sobre pleno, sobre definitivo, sobre o quê? A revelação do Pai. Então, Jesus Cristo, ele mostra, ele apresenta, ele revela, ele ilumina, ele aclareia, ele traz a ideia, o conceito de quem é Deus, e tudo isto plenamente e definitivamente na sua pessoa. Ora, mostra-nos o Pai, disse o discípulo. Ele disse, ora, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, esta revelação do Pai, ela só foi capaz através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais à frente, nós vamos ver qual é o propósito, qual é o objetivo. Tá bem? Lembrando também, eu tenho que parar com isso também. Eu pus a explicação aqui da Trindade, Triunidade, nós vamos falar um pouco mais à frente. Agora vamos para a questão dos objetivos da lição. Veja, primeiro, o escritor quer, o comentarista quer que nós compreendamos que em Jesus, Deus manifestou o seu amor. Tá bem? Quando olhávamos para Jesus Cristo e suas atitudes, nós víamos o amor de Deus sendo exemplificado. Tá? A partir do momento que Jó, ele para no momento, ele diz, eu falei de coisa que eu não via, que eu não sabia, mas agora os meus olhos te veem. Veja que ele não viu nem Jesus e nem viu Deus. Mas ele teve uma ideia, um conceito através do quê? Das várias manifestações de Deus através da sua vida naquele momento em que ele está enfrentando aquele problema. Então, ele teve uma ideia. Mas nós vamos ver no Novo Testamento que alguém vai dizer assim, que ao contemplar Jesus Cristo, ele vai chamá-lo de Deus meu e Senhor meu. Veja, Deus meu e Senhor meu. Veja que chama-o de Deus, porque vê na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo a manifestação do seu amor. Tá? Então, nós vemos a primeira forma de manifestação, de Cristo manifestar que ele é a revelação plena do Pai, através do seu amor. Depois ele mostra que ele e o Pai são um. Por que eles são um? Veja, através, se nós adiantarmos um pouco a lição, através de uma integração de interesses e causas. Apesar de Deus Pai, Deus Filho, Trindade, na triunidade eles não entram em conflito, eles não entram em confronto, pelo contrário, é um apoiando, um manifestando a graça, um manifestando, apoiando através,
outro contribuindo, e todos eles em pleno consentimento, numa integração. Quem sabe o que é integração, o que é integrar, né? Você pode fazer parte de ser um integrante de uma banda disto. Quem pegou muito transporte coletivo lá, aqui talvez, eu não sei, das cidades aqui do interior, mas lá na capital nós víamos muito, lá na cidade, no ABC, onde eu morava, tinha uma integração. Você comprava um bilhete só, você fazia uso de até 3 baldeações, quer dizer, você descia de uma condução, de um transporte, tomava outro, geralmente você descia de um ônibus coletivo e entrava na estação do trem, embarcava naquela composição, e talvez em algum outro lugar até você poderia usar no metrô, talvez, eu não me lembro mais. São muitos anos que eu estou aqui. Isto era uma integração, era um bilhete integrado para 3 tipos de transporte, 3 linhas de transportes diferentes, e você não precisava gastar muito ou gastar 3 conduções. Isso seria uma integração. Quando falamos de integração, nós estamos falando de união. E aqui esta união é a união de interesses e causas. Tá bem? Nenhum contrariava o outro, e tudo que um fazia era o que o outro queria que fosse feito. Tá bem? Vamos ver, porque nós temos a limitação também mortal, e a limitação mental e a nossa limitação mortal para determinados assuntos, principalmente quando falamos da trindade, triunidade, encarnação e assim sucessivamente. Mas vamos no passo do gado, como disse Jacó, e a gente chega lá, tá bom? Então, o filho e o pai são um. Aqui fala do quê? Da triunidade, unidade, tá bem? Que os 3 são um. No caso aqui, nós estamos falando do pai e do filho, tá? Então, toda manifestação que nós veremos de Cristo na Terra é para mostrar que ele e o Pai estão em sintonia, estão integrados, eles corroboram, participam e realizam a mesma obra. E Cristo transfere toda a glória para o Pai. Veja que não há um interesse de tomar o lugar do outro, não, mas de corroborar e aquilo que deve, que é a glória, ser dada ao Pai. Quando vamos ver a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ele vai glorificar o Filho, porque o Filho glorificou o Pai. Tá bem? E quando o Filho está prestes a ser recebido na sua glória, ele diz: me glorifica na minha glória, que eu já tinha antes, né? Desde o princípio, esta glória. Tá? Então, o Pai glorifica o Filho também. O Pai glorifica o Filho, restaurando ao seu lugar de origem eterna. De origem eterna. Se é eterno, não tem origem, né? Então, a sua eternidade. O terceiro objetivo, nós temos a questão de identificar os atributos do Pai na pessoa do Filho. Tá? Ver aquelas similaridades. Sabe aquela alegria quando o papai sente e diz: puxa vida, olhando para o seu filho, para a sua filha, é a mesma coisa que olhar para você. Né? Até o jeito de falar, de gesticular, o jeito de sentar, o jeito de fazer, de agir, é você idêntico. Veja que coisa interessante. Pelo menos eu me sinto extremamente orgulhoso e feliz com esta situação. Quando dizem que minhas filhas se parecem comigo, ou algumas atitudes que elas tomam, algumas situações. Às vezes, hoje faz muitos anos que os meus pais faleceram, mas quando eu faço determinada coisa, um determinado gesto, uso uma determinada palavra, ou uma ação, e eu me lembro que o meu pai fazia isto, a minha mãe fazia isto, e eu lembro quem tinha o costume de fazer assim, quem tinha o costume de falar assim, era o meu pai, era a minha mãe. E eu me sinto feliz, apesar das mais de 3 décadas que já não os tenho mais. Mas é mais ou menos uma comparação muito fraca, muito pobre, né? Mas quando nós olhamos, quanto nós ficamos felizes quando as pessoas reconhecem, veja, atributos, características, fórmulas, trejeitos que eles veem em nós, que veem nos nossos filhos e lembram de nós. Mais ou menos, pobremente falando, mais ou menos esta ideia, que é o terceiro tópico que nós temos, que é identificar no filho os atributos do pai. Os atributos do pai. Obviamente que os atributos que nós estamos falando aqui são
eles estão lá, nós vamos falar novamente, são os incomunicáveis. Ou intransferíveis, né? Incomunicáveis. Ou intransferíveis. Quer dizer que estes atributos estes atributos só pertencem à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá bom? Então vamos mais adiante. Ponto de número 1. O amor do Pai é visto no Filho. Outro atributo. Mas este atributo do amor, ele é um atributo comunicável. Porque o Senhor nos manda amar. Né? Nos manda amar. Nós precisamos amar. Outro atributo comunicável. A santidade, sede santos. Né? Amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor e nós precisamos amar. Então, estes são os atributos de Deus comunicáveis. Tá? Somente para nós não diferenciarmos, para criarmos um paralelo ali com a parte que nós vamos falar. Então, no ponto de número 1, nós temos que o Filho de Deus possui a mesma natureza e essência de Deus. Tá? Do que nós estamos falando quando falamos de natureza? Quando falamos das naturezas, duas naturezas de Cristo, divina e humana, nós estamos falando de uma pessoa com duas naturezas. Quando nós falamos que Jesus Cristo possui a mesma natureza e a mesma essência, nós estamos falando de características, tá? Da pessoa, da personalidade de Deus, que nós encontramos em Cristo também, que ele possui, ele é detentor desta mesma natureza, tá? Divina, da natureza de Deus. E, obviamente, quando nós vemos a encarnação, nós vemos Jesus Cristo com a natureza divina, 100% Deus. E, obviamente, que como Deus, ele poderia fazer uso, mas não usurpa este direito, por quê? Porque agora ele está para ser o representante. Então, a natureza, o Filho possui a mesma natureza e a mesma essência. Quando nós falamos de essência, nós estamos falando do ser, do cerne. Então, veja, todo o ser de Deus, toda a natureza de Deus, toda a personalidade, e nós vemos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que quando olhamos para Cristo, nós vemos Deus. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Ao discípulo incrédulo. Quem vê a mim, mostra-nos o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Ora, é simples. Você olhou para mim, você vê o Pai. E como eu disse há bem pouco tempo, logicamente que agora bem menos, né? Às vezes as pessoas olham para um filho, antes de... A parte da minha mãe já não tem mais, dos irmãos da minha mãe, os pais, já não tem mais ninguém. Eu ouvi ainda de uma tia minha, ela disse assim, cada dia que passa, você fica mais parecido com a tua mãe. Você fica mais parecido com a tua mãe. Veja que nem a barba escondeu esta identificação. Tá? Só que não podemos falar que eu tenho a mesma natureza, porque minha mãe era extremamente doce. Né? E nem talvez a essência, né? Mas a natureza já não é a mesma, não é a mesma. Talvez eu tenha a essência da mamãe e a natureza do papai. A natureza do papai é um grande nordestino do estado do Pernambuco. Então nós vamos pegar as nossas características e tentarmos explicar, como eu disse, muito pobremente, do que nós estamos falando aqui, de natureza e essência. Tá? Então, veja, a natureza, eu falei que talvez eu tenha a natureza do seu José, mas a essência, lá dentro, apesar de que lá de fora, aquela natureza que expande, que se expressa com veemência, que explode com determinada facilidade, mas lá na essência, lá no cerne, tem aquela característica da Dona Conceição, que era muito mais calma, muito amorosa, muito carinhosa, compreensível, e nós misturamos tudo isto. Então, nós trazemos natureza e essência dos nossos pais.
E o filho, logicamente, na questão, como nós veremos aqui, não como uma questão de geração, porque Jesus Cristo não foi gerado, não foi criado, ele também é eterno, ele é Deus, ele possui a mesma natureza e a essência de Deus. Tá? Espero que tenha ficado bem explicado. Se não, a linha dos comentários estão aí. Tá bem? E quando olhamos para o ponto de número 1, nós vemos o Filho unigênito de Deus. E quando eu já falei sobre isso, mas vamos repetir, unigênito, quer dizer, o primeiro a abrir uma madre. Tá? O primeiro a nascer de uma madre. Por isso a explicação lógica do comentarista que unigênito ou filho não dá a ideia de ser gerado, de nascer. Porque gênito, unigênito. O primeiro a nascer, o primeiro a abrir uma madre. Então, o único, porque primo é de primeiro, né? O primeiro seria o primogênito. Primogênito. Tá? Então, o único a abrir uma madre, genito, de ter daquela genitora, ele foi o único a nascer dela. Tá? Vamos ver aqui. E como primo, que é o primeiro, é o primogênito. Então, a ideia que nós temos aqui, veja, de unigenitura, ou de filiação, ou como filho único, uni e único é a mesma coisa, não conduz à ideia de geração, de nascer, de ser gerado. Nós temos esta ideia sendo filho de Maria, mas não sendo filho de José. Tá bem? Ele é filho de Maria, porque ela é a genitora, ele é o primogênito de Maria, porque outros filhos vão nascer, agora filhos de José, mas Jesus Cristo não foi gerado por José. Ele é gerado por ação miraculosa do Espírito Santo. Ela achou-se concebida pelo poder do Espírito Santo. Tá bem? Então, veja, a ideia de unigênito e de filho único aqui não tem nada a ver com geração, porque Jesus Cristo é Deus, ele não foi gerado. Ele também é eterno dentro da Trindade, e nós estamos falando de triunidade. Como na triunidade ele é igual ao Pai, eles são um e são iguais, e têm os mesmos atributos, também ele é eterno. Também ele é eterno, Jesus Cristo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agora Trindade, todos os três, eles são eternos. Tá bem? Não é questão de imortalidade. Imortal é uma coisa, eterno é outra. Tá bem? Imortal quer dizer que teve um começo. Ele nasceu e não vai morrer. Uma alma é imortal, um anjo é imortal, o arcanjo, o querubim, todas as criações inumanas de Deus são imortais, não eternas, porque já traz a característica de criação. Cristo, não. Jesus Cristo é filho de Deus. E como Deus Filho, ele também é eterno, porque possui a mesma natureza e a mesma essência de Deus. Por isso, eles são um. Agora, triunidade. Tá? Então, não tem nada a ver. Mas a questão da natureza e caráter, como eu disse. Tá bem? Quer dizer, o que é isto? Os atributos, a natureza, a essência, todos eles, ele é o único, porque ele é o único que tem todos os atributos. Nesta lição, quando falamos da Trindade, todos os três têm os mesmos atributos, a mesma natureza e a mesma essência. Aqui, no caso, como eu disse, o foco está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falamos sobre o Filho unigênito de Deus. Unigênito ou Filho único, que não tem nada a ver com geração, tá? O ser gerado, assim como nós fomos, mas na questão de natureza e caráter. Ponto de número 2, a vontade do Filho é a mesma do Pai. Tá bem? Por isso eles são um. Por isto,
A triunidade, ela é tão perfeita, o único, o uno, o unigênito. Veja, então nós vamos ver o quê? Como eu já adiantei um pouco, como implicação da importância da unidade entre o pai e o filho, observamos a integração de interesses e causas. Eu já falei alguma coisa a respeito disso uns minutos atrás. Veja, mas, porém, aqui ele traz a questão de implicação. Quer dizer que falar da unidade entre o pai e o filho tem esta implicação. Qual implicação? A implicação da integração. Da integração. Da integração do quê? De interesses e causas. E eu já expliquei que o que o filho faz, o pai aprova e o Espírito Santo assina embaixo. Quer dizer, não há conflito de interesses. Tá bem? Não há conflito de interesses, não há conflitos de egos, como existem entre os seres humanos, não há nenhum tipo desses tipos de conflitos. Porque, apesar da trindade, é uma triunidade. Triunidade. Apesar da trindade, é uma triunidade. Os três são um e um são três. Tá bem? É lógico que os unicistas e outros, eles vão querer trazer outras implicações, né? Mas isso para nós não vem ao caso, porque nós temos a nossa fé, o nosso credo, todo aquele sistema de doutrina que nós abraçamos e acreditamos. Então, a vontade do filho, como nós falamos, é a mesma do pai, porque por causa desta unidade, é por causa da integração de interesses e causas. Vamos para o ponto de número 3. O filho foi enviado para fazer as obras do pai. Tá bem? Então, o Filho de Deus nos ensina a nos empenharmos. A partir do momento em que olhamos para com esta qualidade, para esta observação de que o filho veio fazer as obras do pai, obviamente que tudo isto está dentro do plano de salvação, o pai não poderia fazer? Pode. O filho não poderia fazer do céu com o poder da sua palavra, assim como ele criou todas as coisas? Pode. Mas veja, a ideia é de revelar o pai. Veja, todas as ideias que nós temos, desde o Gênesis, foram nos transmitidas, nós não vimos. Tá? Não vimos, não houve um ser humano, excetuando Adão, que viu Deus criando através do poder da sua palavra. Ainda mesmo assim, quando ele é formado do pó da terra, as demais coisas já estão criadas. Então, ele também vem a partir do momento que tudo já está criado. Mas a ideia não é só fazer a obra, mas nos mostrar a obra, o trabalho, a feitura, as obras de Deus através do Filho, realizando visivelmente entre nós para manifestar a sua glória, E tudo isto não é somente também para apresentar, para aparecer, para isto, mas veja, na lição está assim, o Filho de Deus nos ensina a nos empenhar em promover, veja que o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que ele está revelando, ele está promovendo o Pai. Realizando as suas obras, ele está promovendo. E o Filho de Deus, ao realizar as obras, ele está nos ensinando a também promovermos os interesses do Pai. Obviamente que, nas mesmas formas, veja que, como Cristo manifestou o Pai, curando, ressuscitando, restaurando visão, restaurando uma infinidade de coisas, alimentando, também salvando. Isto nós podemos fazer? Sim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao impormos as nossas mãos, o que acontece? O enfermo é curado, o endemoniado é libertado, também, e também, promovemos os interesses do Pai através do quê? Da evangelização. Então, são várias as formas que nós, cristãos, podemos promover os interesses de Deus.
assim como Cristo fez. Veja que o Senhor, ele atuou em muitas frentes, em muitas áreas. Tá? Tudo com o objetivo do quê? Promover o Pai, promover as obras do Pai e também a salvação que vem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não somente a questão de fazer a obra como forma de promoção, né, ou mostrar para os homens quem é Deus ao olhar para ele, ele também nos ensina a nós realizarmos o mesmo trabalho de promoção dos interesses do Pai. Assim como ele... assim como ele... Vamos dividir em duas essa parte, tá bem? Então vamos falar primeiro, nos empenhamos em promover. Já falei na nossa atuação, através dos dons, através do poder, do dunamis do Espírito Santo na nossa vida, e isto tanto na área do evangelismo, missões, e também na área social da igreja, visita, oração, cura, libertação. E agora a segunda parte. E assim como ele, letra maiúscula, Jesus Cristo, ter a convicção, a certeza de que não podemos fazer nada de nós mesmos. Veja, a ideia que Jesus Cristo também, apesar de ser Deus e não querer usurpar este lugar, ele nos ensina que sem ele, sem Deus, veja, Jesus Cristo, dizendo, como nós somos uma triunidade, eu não posso fazer nada sem o Pai também não pode fazer nada sem mim. E o que acontece? João nos ensina que sem ele não podemos fazer nada. Sem ele quem? Sem Jesus Cristo. A ideia é esta, mas Deus pode fazer? Pode. Sozinho? Pode, mas vai contra a sua natureza. Vai contra a sua essência. Não é da natureza de Deus ir contra os princípios que ele mesmo pré-estabeleceu. Os mandamentos, as ordens, as escrituras que nós temos. Deus não pode contrariar-se, ele não é filho de homem para se arrepender, e nem filho de homem para voltar atrás das coisas que ele fala. Então, veja, Deus pode fazer tudo sozinho, o Filho pode fazer tudo sozinho, o Espírito Santo pode fazer tudo sozinho, podem, mas isto vai contra a sua natureza, a sua essência, quanto unidade. Tá? A unidade fala que o ele não pode sair sozinho. Ele não pode sair sem sair, fazer sem fazer. Então, quando nós falamos de trindade, de três, nós estamos falando de três que é um. Um no quê? Na natureza, na sua essência, tá bem? Não na questão de geração, mas Deus poderia fazer tudo o que ele quisesse. Mas, ao fazê-lo, ele contraria a si mesmo e a sua palavra. E Deus nunca vai fazer isso. Não é filho de homem para mentir. Não é homem para mentir. Não é filho de homem para se arrepender. Então, veja, nós, quando olhamos para... Jesus Cristo poderia fazer o que ele quisesse quanto Deus, mas ele sairia do propósito do Pai, do propósito de salvação, do propósito divino, daquilo que ele deveria fazer. Como o nosso cordeiro pascal, como o nosso cordeiro sacrificial, como o nosso Salvador. Ele sairia totalmente do contexto. Tá? E não surtiria efeito algum. Tá bem? Então, veja, a convicção aqui, a certeza, é de que nós não podemos fazer nada de nós mesmos, assim como Cristo tem esta convicção. E ele nos ensina, veja, eu posso, mas não vou fazer. E eu não posso fazer nada sem o Pai. O Pai também vai dizer, não posso. Não é como aqueles livros que saíram na década de 80, que o cabra teve uma visão, que ele via um macaco, era um demônio, e ele falava, Jesus Cristo falava para ele, e aí, você não vai fazer nada? Eu esqueci o nome, senão eu falaria, mas eu esqueci. Ele olha para Deus e diz, e aí, o senhor não vai fazer nada, Senhor Jesus? É um demônio. Ele disse, não, se você não fizer, eu não posso fazer. Ora, que ideia esdrúxula. É o inverso. Sem Cristo eu não posso fazer nada. Mas sem mim, Cristo continua sendo Deus.
Sem eu, sem você, sem nós, sem a raça humana, sem anjos, sem querubim, mas menos sem o Pai, sem o Filho, ou sem o Espírito Santo. Então, veja, as heresias que eram ensinadas neste período, década de 80, 90, eram livros e livros, e até hoje muitas denominações continuam reverberando estas heresias. Então, ele olhava para Jesus Cristo e falava, o senhor não vai expulsar o demônio? Ele dizia, não, eu não posso. Se você não fizer nada, eu não posso. Como assim? Então, quer dizer que se o Maurício não fizer nada, Jesus Cristo não pode fazer? Ora, que ideia mais bizarra, antibíblica e tudo mais. É lógico que tem os defensores disso ainda, tá bom? Eu já nem sei mais onde nós estamos falando. Ponto de número 3 é isto. Então, veja, a convicção de que nós não podemos fazer nada de nós mesmos. João expressa isso, dizendo que sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele quem? Sem Jesus Cristo. E sem ele, nada podemos fazer. Tá bom? Vamos mais adiante. Desculpa, às vezes, quando eu falei da natureza, né? Da natureza. De vez em quando a gente, ponto de número 3, o Filho foi enviado para fazer as obras do Pai. Mas este enviado para fazer não é porque o Pai não pode fazer, o Filho teve que vir fazer. Mas ele vem com a ideia do quê? De promover e nos ensinar a também empenhadamente promover os interesses do Pai. E isto nós fazemos através do ministério, evangelismo, missões, e termos também, nos ensinou a termos a convicção e a certeza de que não podemos fazer nada por nós mesmos. Quer dizer, se não podemos não fazer nada por nós mesmos, só podemos fazê-lo através do poder de Deus, do Espírito Santo e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2, nós temos aqui o Filho revela ao Pai. Então, João revela que o Verbo transformou. Eu já falei sobre isso, sobre a questão das revelações das fotos antigamente, né? Você tinha um negativo, que você via sombras, você não entendia nada, eram somente borrões e claridades, alguns lugares mais claros, outros mais escuros, que era chamado de negativo, e este negativo era levado para revelar. Então, vamos dizer que o que nós tínhamos antes de Cristo vir, nós temos o quê? Nós tínhamos o negativo, nós tínhamos os tipos, né? De que Jesus Cristo é o antitipo. Então nós temos. E João fala, ele mostra, ele revela. E depois que era levado, hoje não, você tira a foto e fica com ela no celular, né? Tudo automático. Mas quem lembra, os pais ensinam, você tinha 12 poses, 36, 24, 36 poses, eram várias fotos. E depois que você gastava aquele rolo de filme, né? Você levava para um determinado lugar, e eles revelariam as fotos. Alguns pais, avós ainda têm isso. Né? E ali sim você teria a ideia real do que foi fotografado, do que foi captado, do que foi ensinado, vamos dizer assim, a partir da revelação. Então, você sabia que a pessoa estava com a camisa branca, uma calça cinza, ou uma calça preta, uma camiseta azul, ou vestido, ou isto, o comprimento do cabelo, tez, uma infinidade. Você tinha detalhes. Pronto, vamos dizer assim. Então, quando João traz estes detalhes de que o Verbo, obviamente, Jesus Cristo, tornou Deus conhecido. Então, nós tivemos mais detalhes, tá? Tínhamos o negativo, os negativos foram revelados. Agora, Jesus Cristo vem, o Verbo revela, ele vai nos mostrar o quê? Detalhes que nós não tínhamos ainda da pessoa bendita do nosso Deus. Por isso ele diz, está me vendo? Então você está vendo o Pai. Tá bem? E torna Deus conhecido, algumas características que ainda estavam escondidas, alguns detalhes, o Senhor agora vai manifestar. Assim como nós vemos aqui, ele manifesta o seu amor, ele manifesta que ele é um com o Pai, e ele vai manifestar que tem os atributos também do Pai. Tá bem? Vamos mais adiante, então, essa aqui é a introdução do tópico de número 2.2.1, Filho de Deus na criação. Então, nós temos aqui que João Batista afirmou que Jesus já existia antes, é o que eu disse, né?
O Senhor Jesus Cristo não foi criado, gerado, ele é eterno, como Deus, ele também é eterno. Então, João Batista afirma que Jesus já existia antes dele. Dele quem? Dele, João Batista, lógico. Mesmo ele tendo nascido antes de Jesus, né? Ele é alguns meses, João Batista é alguns meses mais velho do que Jesus Cristo. Tá? Eu falei, obviamente, mas nós estamos falando de um João e agora estamos falando de outro João, João Batista. Não tiro, obviamente. Ele está falando de quem? De João Batista. João Batista, alguns meses mais velho, nasce para ser o precursor, ele vai ser o arroteador, aquele que abre o caminho. Ele diz assim, eu não sou o Cristo, tá? Eu sou a voz do que clama no deserto. Não sou digno de desatar-lhes as alparcas, as pracatas, as chinelas, os chinelos, ou que você, as sandálias, o que você quiser escolher. Então, nós vemos, então, que João Batista, ele vai falar, a dar uma perspectiva, né, uma visão, um ponto de vista acerca de Jesus Cristo. E ele começa com isto, né, falando que, obviamente, ele era antes, apesar de eu ser mais velho, é meu primo, eu sou mais velho do que ele, mas ele já existia, ele está falando da eternidade. Então, sob essa perspectiva de João Batista, essa visão que João Batista nos traz, Jesus é o próprio Deus. Por quê? Por causa Deus criador, aqui no caso. Né? Porque em que agora habita entre nós, no caso, no tempo da sua encarnação. Agora ele habita como Deus em todos nós, nós somos a habitação do Pai e do Filho em espírito. Quer dizer, o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a Trindade Santa, a Triunidade habitando em nós. Então veja que João Batista, ele traz este ponto, este esclarecimento, esta revelação, tá bem? Vamos usar aqui, tá? Esta revelação a partir deste ponto de vista de que Jesus Cristo, apesar de ser mais novo do que ele, é mais velho do que ele. Não na questão da idade, mas na questão da existência. Como nós vamos ver Meir Pirman nós vamos citar um pensamento de Meir, um escritor muito bom, né? Um judeu cristão convertido, amo os escritos de Meir Pirman. Tá? Se você puder tê-los, é muito bom, muito bom. São, apesar de serem, não são em grande número, mas também não é muito pouco a coleção que você vai ter acerca dos escritos deste irmão. Muito bom, livros muito bons, excelentes. Tá? Então, nós estamos falando da perspectiva de João Batista, mostrando que o Senhor na criação, veja, Deus Criador na questão do façamos. Tá bom? E ele não pode estar falando com os anjos, porque os anjos, os arcanjos e querubins não criam nada, eles não são criadores. Quando ele diz façamos, ele está falando com a Trindade. É a Trindade conversando, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele está transportando este ensino para o princípio de todas as coisas. Desde antes da formação do homem do pó da terra, nós vamos ver toda a criação, né, os 6 dias de criação, e também a sua existência eternal. Antes da criação também, o Senhor já existia. Também, ponto de número 2.2, o Filho de Deus é divino, né? Por isso lá no início eu dei aquela introdução sobre a apresentação agora do Pai e do Filho, porque o combate dos hereges era contra a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, sua divindade, seus ensinamentos e a sua existência. Tá bem? Então, nós vemos aqui, no ponto de número 2.2, o Filho de Deus é divino, tá? Quer dizer, é Deus, porém, nós temos aquelas nossas limitações, mortais e humanas, né? A nossa mente é muito tacanha, é muito pequena, nossa mente é muito limitada, é uma mente mortal,
do ser humano, e ela não é capaz de compreender. Talvez nós tenhamos lampejos. É por isso que o Senhor Deus ele vai se revelando no decorrer do tempo, dos tempos, e na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, ele, o Filho, Deus Filho, ele é encarnado, o Verbo, ele se encarna e ele vai habitar entre nós. Veja que há uma revelação paulatina, mas constante, da obra, da vontade, do querer e de Deus na nossa vida. Porque se todo este conhecimento nos fosse revelado de uma única vez, estas características nos destruiriam. Nós não suportamos, não suportaríamos. Nós iríamos, sei lá, entrar em parafusos, alguma coisa de bom não ia acontecer. E Deus, na sua infinita sabedoria, o que é que ele faz? Ele vai se revelando constantemente através dos tempos e das eras até os dias de hoje. Hoje somos os mais privilegiados porque temos revelações completas, tá? De que o Antigo Testamento não tinha, do ministério terrenal de Cristo não tiveram. Hoje nós temos a Bíblia completa, nós temos ela totalmente fechada, é o cânon fechada na questão de completude, de plena, nós temos todas as informações que muitos não tinham. Vamos pensar em Abraão, vamos pensar em Adão, vamos pensar em Abraão, vamos pensar depois, vamos vir mais aqui para frente, vamos pensar em João Batista, vamos pensar em Paulo. Ele falou, eu vejo por espelho, como um enigma, mas um dia eu verei face a face. E nós temos o privilégio de sabermos tudo isto nesta revelação. Nós temos o privilégio de saber tudo isto. E isto nos dá uma vantagem muito grande e uma responsabilidade muito grande também, de acreditarmos, de aceitarmos, porque nós temos não tudo de mão beijada, mas está tudo aí à mesa posta diante de nós. Tá bom? Então o Senhor ele vai se revelando constantemente, paulatinamente e também, vamos dizer, a conta-gotas. Por quê? Porque a nossa mente não é capaz de assimilar tamanho conhecimento, o grande número de informação. E veja que, mesmo assim, alguns entram em parafuso e criam heresias diabólicas e que confundem, que corrompem, que destroem. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá bem? E sempre pedindo graça para Deus. Onde nós não entendemos, nós pedimos graça para que o Espírito Santo do Senhor nos revele aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tá bem? Não é porque temos a Bíblia toda hoje diante de nós que nós temos também total habilidade não. Dependemos do Espírito Santo e precisamos dele para nos ensinar. Ponto 2, 3, nós temos o Filho de Deus, é eterno. Nós voltamos à questão aqui, unigênito, Filho único. Aqui agora nós vamos falar de um outro atributo, né? De outro atributo, ou de uma natureza, ou de uma qualidade, nós vamos falar da eternidade. A expressão Filho de Deus, nas Escrituras, indica claramente a natureza divina de Jesus. Qual é esta parte da natureza? A natureza divina na eternidade. Tá bom? Como eu disse, é uma pessoa, e sempre faço isto, vou fazer de novo, é uma pessoa, tá bom? Com duas naturezas. A natureza divina, da qual nós estamos falando, e a natureza humana. Tá bem? E o ponto está falando sobre isto. Então, essa expressão Filho de Deus, nas Escrituras, indica o quê? A natureza humana de Jesus Cristo ou a natureza divina? Jesus Cristo como homem, tá? Vamos colocar aqui o 100%, como sempre fazemos, 100% homem ou Jesus Cristo 100% Deus? Lógico, claro, a natureza divina que sempre existiu. O humano, ele encarnou e ficou entre nós aí cerca de 33 anos, humanamente falando. Mas na sua natureza divina, ou Jesus Cristo como Deus, ele sempre existiu. Nós falamos da eternidade várias vezes aqui, tá bom? Somente a expressão, como diz aqui claramente,
somente trazendo um pouquinho mais de luz ao que nós já estamos falando desde o princípio, a questão desta expressão nas Escrituras não fala de filho como gerado, tá? Mas a expressão fala de filho como divino, também a sua existência eterna, sempre existiu, a eternidade. E ele veio à existência não criado, mas não tem princípio e não tem fim, por isso chamamos de eterno, por não ter princípio e não ter fim, tá bom? Então vamos lá. Obviamente que como humano, ele é filho de Deus e ele tem a natureza humana por parte de Maria para que ele fosse apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que Paulo pede a nós também, que assim façamos, apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é que é o nosso culto racional. Tá bem? Mas na questão da lição, nós estamos falando do quê? Da revelação de Cristo como sendo o quê? Um com o Pai e tendo os mesmos atributos. Então, nós já entendemos que aqui nós estamos falando da sua natureza divina, tá? Como Deus. Vamos para o tópico de número 3, que diz assim: pai e filho são iguais, na realidade, né? São a mesma pessoa. Unidade, a mesma pessoa. Eu e o Pai, duas pessoas, somos um. As Escrituras revelam que o Pai e o Filho possuem os mesmos atributos. Veja, na triunidade, nós temos 3 em 1. Na trindade, nós temos 1 em 3. Aqui nós estamos falando sobre serem iguais na questão do quê? Dos atributos. Tá bem? Daquilo que os separa. Quando falamos de atributos intransferíveis ou incomunicáveis, nós estamos falando de qualidades que separam o Criador da criatura. Como eu disse, existem muitos atributos de Deus que são transferíveis, que são comunicáveis. Eu citei alguns. Mas estes 3 atributos, que nós falamos constantemente, que são incomunicáveis ou intransferíveis, eles fazem parte somente da Trindade. Porque é o que separa o Criador das criaturas. Por mais excelentes que sejam, arcanjos, querubins, serafins, anjos, por mais excelentes que eles sejam. Então, eles estão muito distantes do seu Criador, por causa destes atributos. E nós vamos falar sobre isto, sobre esses atributos, agora, né, no ponto de número 3, que quais atributos são estes que fazem com que o Pai e o Filho... Vamos lembrar de novo, que está me incomodando. Veja, não está falando da pessoa bendita do Espírito Santo nesta lição, porque ela está falando, obviamente, veja, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o foco principal é na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas a Trindade não é só o Pai, senão não seria Trindade. Porque para ser tem que ser 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, a visão, agora o foco, está nesta igualdade entre o Pai e o Filho. Nesta unidade entre o Pai e o Filho. Tá? Não vamos confundir Trindade com triunidade, ou falar assim, Trindade é o Pai e o Filho. É Deus e Jesus Cristo. Não, falta o Espírito Santo. Bem, então revelam que as Escrituras revelam, quer dizer, a palavra de Deus nos revela que o Pai e o Filho possuem os mesmos atributos, tá? E o Espírito Santo também, tá bom? Então vamos lá, o primeiro atributo, Jesus pode todas as coisas, de maneira completa e plena, de novo, nós vamos falar, assim como o Pai. Tá? A questão aqui está no poder, que é a onipotência.
Tá bem? O Senhor pode todas as coisas, completa e plena, desde que estas coisas que nós muitas vezes achamos que Deus não pode fazer, Ele não o faz para não contrariar a sua palavra e a sua vontade. E a Trindade e a Triunidade. Tá bem? Então, veja, aqui pode, mas ele quer fazer todas as coisas? Ele faz todas as coisas? Não, não. Ele pode tudo, pode. É a mesma coisa que Paulo diz a nós, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Jesus Cristo, como Deus, pode, mas convém. São coisas que nós precisamos pensar. Não estou falando que eu estou certo, eu posso estar errado, você está aqui para me ajudar. Então, veja bem, Jesus Cristo pode todas as coisas. É a ideia da questão da onipotência. Pode tudo de maneira completa e plena. Nós já falamos sobre a plena aqui, definitiva. Tá? Então, pleno, completo, sabe? Ele pode fazer tudo, e pode fazer tudo bem feito. Até coisas que nós fazemos, que Deus deixou para nós fazermos, o próprio Deus poderia fazer. Mas, o que ele fez? Ele passou para nós fazer. Nos ensinou, nos deu característica, nos revestiu e nos mandou fazer. Então, nós precisamos, assim também, como ele nos ensinou a nos empenhar a promover, ele nos ensinou também a fazer o quê? A fazer as coisas de maneira completa e plena. Todas as coisas? Não, porque nós não somos onipotentes. Mas, dentro do dunamis, do poder, do revestimento que ele nos deu, nós podemos fazer as coisas também. Tá? Promover o Pai, os interesses e também termos a convicção que também, assim, nós também não podemos fazer sozinhos sem a presença dele. Entendeu? Ponto 3.2, eu separei, tá entre aspas também, a fala de Meir Pirman. Vejam, quando nós falamos no ponto 3.2, já estamos aqui a 1 hora e 1 minuto, estou no ponto 3.1, o Filho de Deus como onipotente, acabamos de falar, ponto 3.2, como onipresente, obviamente. Então, a ideia, eu achei interessante essa ideia de Meir Pirman, a questão da imensidade e onipresença. São duas coisas aparentemente iguais, mas são diferentes. Por quê? Imensidade fala de imensidão, de abrangência. Veja, a presença de Deus em relação ao espaço. Então, dentro do espaço, o Senhor, a sua imensidade, ela está em todos os lugares. Ele abrange todos os lugares. Dentro da palavra imensidade, imensidão. A sua onipresença, que vai estar aqui, a sua presença ela é tão imensa que ele enche todos os lugares. Ele completa todos os lugares. Ele está. Agora, a onipresença, aqui, imensidade fala de espaço. Seja ele geográfico ou espiritual. Agora, enquanto a onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é a sua presença em relação às criaturas. Uma ideia interessante. Então, a onipresença fala dele estar conosco todos ao mesmo tempo, enquanto que a imensidade fala de uma abrangência de espaço. Tá? Ele está, ele habita todos os lugares. Não há um espaço em que Deus não esteja, em que o Senhor não esteja. Mas, veja, a ideia de Davi é esta. Se eu puser a minha cama lá no mais alto dos montes, o Senhor estará comigo. Se eu colocar no mais profundo do mar, não fugirei da tua presença. Então, veja, a imensidade de Deus. Que maravilha. A imensidade de Deus enche, então, nós estamos falando de espaço. Agora, quanto à onipresença, nós estamos falando de sua presença em relação às criaturas. E não é distinto que tipo de criatura. Tá? Se são criaturas materiais, imateriais, quer dizer, humano, inumano, animal,
Não, não diz. Então, mas a questão é que a onipresença, que é essa presença oni, né, única, toda, de onipotência, de onipresença, de onisciência, toda, agora está com relação às criaturas. É o estar junto com a sua igreja, ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, e estar também dentro da questão da imensidade, tendo ciência de tudo o que acontece na vida daqueles que não o servem, não querem sua interferência em suas vidas. Bom, eu acredito, mas eu acredito que seja isso. Se você tem uma ideia, se você discorda, concorda, escreva aí, nos ajuda. Terceiro e último, nós temos aí o Filho de Deus é onisciente. Tá bem? Assim como todos os atributos, eles têm aqui esse princípio oni, né? De todo, de tudo, toda a ciência, todo o conhecimento de Deus. Letra maiúscula, Jesus, o faz conhecer, o faz conhecedor de todas as coisas. Então, veja, o fato do Senhor Jesus Cristo ter vindo à Terra, encarnado, e viver entre nós, não foi para nos conhecer, mas para nós o conhecermos e nos revelar. Veja, nos revelar Deus ou nos tornar Deus conhecido. Então veja que a onisciência, a onipresença e a onipotência de Cristo, principalmente essas duas, a questão de saber, de se fazer conhecedor de todas as coisas e de estar em todos os lugares e de estar também com todas as criaturas, não vem com uma característica de que Cristo precisou aprender alguma coisa, de que Cristo precisou viver na pele, na carne, sentir na carne para que soubesse o que nós sentimos. Não, veja, a ideia dele ser o sacrifício, ser o sacrificador e ser o revelador de Deus para nós. João revela que o Verbo tornou Deus conhecido. Lembra que eu falei das fotos antigamente alguns chamavam de retrato, né? Você mandava revelar e algumas coisas que estavam, tudo que estava oculto agora aparece porque está colorido, né? Muitas coisas, qualidades, isto, aquilo, aquilo outro. Tá bem? Então, quando nós olhamos para esta questão, nós precisamos, lógico que é um assunto difícil de você saturá-lo em tão pouco tempo. Você precisaria aí eu vou dizer que existem matérias que precisaria de anos, de muito tempo para você poder ter um mínimo de conhecimento. Você não vai conseguir conhecer todas as coisas. Mas falamos aí a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Espero ter conseguido esclarecer alguma coisa, trazer mais alguma coisa à luz para vocês e não confundir, né? Aquele ditado, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, espero não ter atrapalhado. Mas que Deus nos dê graça e nós continuemos estudando. Até a próxima aula, se Deus nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.